Shalom! Paz e graça a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, que estão nas redes sociais, acompanhando comigo a palavra da vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre suas vidas e sobre a vida de seus familiares. A gente gosta muito de falar da palavra de Deus, né? Então, o pouquinho que eu sei, eu não posso guardar só para mim. O pouquinho que eu sei, eu vou passar para vocês também, porque eu não sou pastor, eu sou apenas um pregador, um servo, né? Então, a gente estuda, como aluno estuda a matéria, estuda a palavra de Deus, a Bíblia todos os dias, e aquilo que eu aprendo, né, eu passo para as outras pessoas, né? Porque a palavra de Deus diz assim: ide pregai o evangelho a todas as nações, então virá o fim. Esse relato está lá em Mateus, capítulo 24, verso 14. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura que nós vamos fazer agora, tá? Vocês peguem a Bíblia de vocês aí internautas, na maneira que vocês estejam aí, nas suas redes sociais, acompanhem conosco, tá? O título dessa mensagem de hoje é: o amor vence barreira. E vence mesmo, né, meus irmãos? Ó, a gente vai basear aqui este sermão no capítulo 13 do livro de João, ok? E o verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. Então aqui, isso daqui é para os discípulos daquela época e para nós hoje, né? Se você é um seguidor de Jesus, você também é um discípulo de Jesus. Veja bem, amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então eu quero dizer para você, internauta que estão nos assistindo agora, que Jesus também te ama, certo? Né? Se você é um seguidor de Jesus, ele te ama. Se você não é um seguidor de Jesus, ele te ama também do mesmo jeito. E ele faz o convite a você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Está lá em São Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, né? Ora, essa foi a quarta e última Páscoa que Jesus, né, participou com os discípulos, porque já estava chegando a sua hora de subir com o Pai. Veja bem, aí vamos lá para o finalzinho do capítulo, verso 34 e verso 35. O verso 34 diz assim: novo mandamentos vos dou, né? Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Aí o verso 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Então aqui a essência é o amor, certo? Aqui quando ele fala um novo mandamento vos dou, é para que nós amamos os nossos semelhantes como Jesus amou, né? Ele fala assim, ó: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então que nós possamos também ter amor ao próximo, né? Eu sei que é difícil muitas vezes, né? Esse mundo turbulento, acontece alguma coisa, você fica magoado com alguém e muitas vezes você para até de conversar com aquela pessoa e tal, mas a palavra de Deus diz que para você entrar no reino dos céus, você tem que amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas e depois o seu semelhante como a ti mesmo, certo? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu apenas estou transmitindo, ok? Essa foi a última ceia de Jesus. Foi numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira, depois do pôr do sol, Jesus já estava sepultado, certo? Então, veja bem, a Bíblia não diz que Deus tem amor.
A Bíblia diz que Deus é amor. Eu vou repetir. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Isso está relatado lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vou repetir aqui para vocês, 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sempre digo o seguinte, é muito fácil o esposo amar a esposa e vice-versa, os filhos amarem os pais os filhos, mas muitas vezes alguém pisa aí no seu calo, no meu calo, a gente fica triste, a gente fica magoado e muitas vezes a gente passa até a odiar a pessoa. Isso já aconteceu comigo, hoje não acontece mais porque eu me converti. Antes eu era convencido, certo? Agora eu sou convertido para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu posso dizer isso para vocês. Hoje eu sou um homem de Deus. Eu sou um pregador da palavra. Mas não deixo de ser pecador. Eu continuo sendo pecador, certo? Porque a palavra de Deus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ok? Então, por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, pelos pecadores. Se não fosse por isso, ele não teria morrido na cruz do Calvário, certo? Só que a gente, às vezes, ainda faz as coisas erradas. A gente continua pecando. Mas quando a gente peca, dobramos o nosso joelho e oramos a Deus pedindo perdão. Por quê? Pecados confessados são pecados perdoados. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem dificuldade na sua vida de perdoar o seu próximo, muitas vezes familiares passam não mais a conversar um com o outro, né? Eu tenho visto isso aqui, onde eu moro, né? Famílias que só se encontram em velórios, porque um não vai na casa do outro, porque fulano isso, porque fulano tal. Gente, vamos pensar o seguinte, a vida é curta, a vida ela é um sopro, certo? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Aliás, daqui a pouquinho, talvez eu que estou falando com vocês não esteja mais aqui, certo? Mas a minha vida eu entreguei nas mãos do Pai, que Ele faça de mim um vaso de bênção, um vaso escolhido em suas mãos. E assim que Ele achar que eu devo deixar esse mundo, eu estou pronto, tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Veja bem, se a marca de Cristo é amor, essa deve ser a marca de todo cristão. Amor, certo? A vida de Jesus foi marcada pelo amor, certo? E ele diz assim, tendo-os amado até o fim, né? Os seus discípulos, e esse amor também é pra gente. Aí, vamos aqui para o verso 2. João capítulo 13, verso 2 diz assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus. Então ali, Satanás, ele já tinha possuído o coração de Judas, certo? Então, aquela foi a quarta e a última ceia de Jesus com os discípulos. A próxima ceia que nós vamos tomar com Jesus, né, vai ser lá nas mansões celestiais, certo? O verdadeiro amor, ele não começa aqui na igreja, meus irmãos. O verdadeiro amor, ele começa na minha casa, na sua casa, certo? Porque na igreja, a gente é uma comunidade, a gente se encontra ali nos cultos, tudo, mas o amor não começa ali. Aliás, o amor começa aqui, ó, no coração, certo? Mas o verdadeiro amor de um marido, de uma esposa, dos filhos, é dentro do lar. Eu tenho que respeitar a minha esposa, amar a minha esposa tem que me respeitar e me amar como esposo, nós temos que respeitar e amar os nossos filhos têm que nos respeitar e amar a nós, certo? Porque se não houver amor aqui dentro do meu lar, aonde eu passo praticamente toda a minha vida, certo? Eu fico o dia inteiro no trabalho, eu volto para onde?
Aonde você volta? Para a sua casa, certo? Se você não tiver paz, não tiver amor na sua casa, como que nós vamos demonstrar esse amor para as outras pessoas? Há pessoas que são fingidas, certo? Há pessoas que tratam os demais muito bem. Você fala, puxa vida, como fulano é muito educado. Mas só dentro da sua casa você sabe o que se passa. Uma vez eu conversando com um jovem, o pai dele já havia falecido há algum tempo, e eu disse para ele, puxa vida, eu gostava muito do seu pai era uma pessoa maravilhosa, tudo. Ele abaixou a cabeça e ficou me ouvindo, e ele disse, então, para vocês aí fora ele era maravilhoso, ele era bom, mas dentro de casa ele era um demônio, né? Eu falei, puxa vida, mas você fala assim do seu pai porque você não conheceu ele, porque você não conviveu com ele. Puxa vida, que tristeza, né, meus irmãos? Que gostoso você falar assim, não, meu pai era um homem muito bom, era isso, né? Mas, infelizmente, foi isso que ao longo da vida este homem passou para a sua família, né? Veja bem, porque se eu não amar os que estão mais próximos de mim, como que eu vou amar aqueles que estão mais longe de mim, né? Veja bem, meus irmãos, quem que é o seu próximo? Seu próximo, a palavra já fala, aqueles que estão mais próximos de você. Quem que são os que estão mais próximos de você? A sua família. Aí depois vem as demais pessoas, né? A palavra... Então, meus irmãos, o amor, ele é a essência de tudo, tá? A palavra de Deus diz assim, mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. Nós temos que ser vistos como homens de Deus, como mulheres de Deus. O maior desafio é ser um homem de Deus para minha esposa, dentro de casa. Esse é o maior desafio. Eu ser um homem de Deus para minha esposa dentro de casa. Eu ser um homem de Deus para os meus filhos. E vice-versa. Minha esposa ser uma mulher de Deus para mim. Meus filhos serem filhos de Deus. E assim a gente vive em harmonia. Agora, veja bem, não há famílias 100%. Não acontece nada, aqui é uma paz. Não. A gente vive num mundo de tribulação. Claro que há algumas discussões entre marido e mulheres, claro que há algumas discussões entre pais e filhos, isso é normal. Mas a gente pode sentar-se, a gente pode conversar, a gente pode se acertar. Por quê? Porque a gente se ama, tá? Agora, Jesus, né, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quem está no mundo hoje? Somos nós. E Jesus fala, eu amo vocês. Né? É como eu disse, Jesus não tem amor. Deus não tem amor. Deus é amor. O maior exemplo desse amor, por mim e por vocês, foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ok? Ele morreu ali, ele derramou seu sangue por nós, por todo mundo, pelos pecadores, por todos, mas nem todos aceitam esse sacrifício de Jesus. Feliz daquele que aceita e entrega a sua vida nas mãos de Deus. Veja bem, vamos para o verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Quem? Jesus. Vou repetir. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu com ela. Verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que havia cingido. Por que Jesus fez isso? Jesus, sendo Senhor dos senhores,
ele se fez como servo, tá? Ele se fez como servo, ele mostrou ali um ato de humildade a lavar os pés dos discípulos, tá? Agora veja bem, que nós possamos também ter esse ato de humildade com as pessoas, porque a Bíblia diz: aquele que se exaltar será humilhado. Porém, aquele que se humilhar será exaltado. Aí o verso 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Jesus, né, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Mas antes, veja bem, tu não lavas, né? Pedro disse para Jesus: não, mestre, meu pé tu não vai lavar. E Jesus disse assim: olha, Pedro, quem já tomou banho, em outras palavras, né, tem que lavar só os pés, né? Se eu não lavar os seus pés, tu não farás parte comigo, né? Então Pedro: não, Senhor, então pode me lavar, me dá um banho completo, me lava a cabeça, me lava tudo. Não, não precisava disso. Na cultura judaica, isso era costume, né, de lavar o pé do outro, mas isso quem fazia eram os escravos, certo? Eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Por isso que Jesus, sendo Senhor dos senhores, ele se fez servo para lavar os pés dos discípulos. Aqui no texto, quem pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos foi o nosso Senhor, né? Qual é o sentido desse verso? Quem ama, serve, certo? Quem ama, serve, quem ama, cuida. Então, a essência de tudo isso que eu estou falando é o amor. O verso 8, né? Eu já até comentei, né? Que Pedro disse: nunca me lavará os pés, né? E Jesus disse: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então, Pedro: então me lava o corpo inteiro, me dá um banho, né? Pedro era uma pessoa assim, impulsiva, mas era um discípulo muito amado. Meus irmãos, tendo-os amado, né, os amou até o fim. A palavra fala: tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu quero te dizer uma coisa: se você entregar a vida sua a Deus, não significa que você não vai passar por tribulações. Vai. Mas você tem o Deus de amor, que vai te amar, que vai estar do seu lado. Veja bem, Deus ama todos, Ele ama os pecadores também. Todos os pecadores Deus ama, mas Ele condena o pecado. Você pode ter cometido o maior pecado da sua vida, mas se você se arrepender e voltar para os braços de Cristo, Ele vai te receber de braços abertos. Porque a palavra fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, como eu disse no começo, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me. Veja bem, Jesus lavou os pés dos discípulos não foi apesar da sua grandeza. Não foi apesar da sua grandeza, mas pela sua grandeza, tá? Ele se fez de servo para servir, né? Então o servo, o que é a qualidade do servo? Ele é servir os seus senhores. Naquela época, como eu disse, quem lavava os pés dos seus senhores eram os escravos, eram os eunucos. Mas Jesus, sendo Senhor dos senhores, ele se fez de servo, ele se humilhou para nos deixar o exemplo, tá? Nesse mundo, ninguém é mais do que ninguém. Dinheiro não compra vida, dinheiro não compra salvação, tá? Mas Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente, tá? E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele está comigo aqui agora que estou falando, está com vocês que estão nos assistindo, Ele está em todos os lugares, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, se você tem mágoa de alguma pessoa, de um familiar, de um amigo, alguém que te prejudicou na vida, alguém que só faltou te destruir, perdoa essa pessoa, porque o perdão faz parte da salvação, certo? E a palavra de Deus diz assim, quem ama, perdoa. Quem confessa os seus pecados, será perdoado. Se eu não perdoar os meus semelhantes, eu também não serei perdoado pelo meu Deus. Então essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês nesta noite. E eu convido a todos que estão nos assistindo nesse momento, que aonde quer que você esteja, aonde que você está nesse momento, né, você possa fechar os seus olhos e acompanhar essa breve oração que nós vamos fazer. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Pai, por nos dar mais essa oportunidade de compartilhar a sua palavra com os meus semelhantes. Nós falamos aqui de amor, que o nosso Deus é o Pai de amor. O grande ato de amor foi entregar seu único filho na cruz do Calvário por mim e pelo mundo. Esse foi o grande ato de amor. E a palavra diz que Deus não tem amor e que Deus é amor. Que você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo nesse momento, deixe as diferenças de lado, entregue a sua vida nas mãos de Deus, perdoa os seus semelhantes, ame a sua família, ame seus semelhantes, e somente assim Deus também vai nos amar e vai nos perdoar. Tudo isso eu quero agradecer em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.